A paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Bom dia. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é o nosso terceiro dia da campanha, o poder da providência. Glória a Deus. E o tema de hoje, meu irmão, é a providência de Deus na vida de Moisés. Meu irmão, eu quero falar para você primeiramente que quando uma pessoa alcança a providência de Deus, sua direção ela é mudada e ela recebe ali um propósito e uma oportunidade de escrever o seu nome na história. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quando uma pessoa alcança a providência de Deus, a sua direção é mudada. Ela recebe um propósito, ela recebe uma oportunidade de escrever o seu nome na história. Você só será capaz de deixar um legado para as suas próximas gerações, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus manifestada em sua providência, que o leva a um novo patamar de intimidade com Ele, de maturidade espiritual e autoridade. Foi isso o que aconteceu na vida de Moisés. A história de Moisés sempre me fascina. O seu legado de fé nos mostra que, mesmo passando por tempos difíceis, ele não deixou, meu irmão, de acreditar nas promessas do Senhor. O livro de Êxodo, para impedir ali que os hebreus se multiplicassem e se fortalecessem, o governador do Egito condenou ali todo recém-nascido escravo do sexo masculino ali, meu irmão, à morte. A mãe de Moisés, com medo do destino do seu filho, pegou, colocou em um cesto e depositou no rio Nilo, para que ele não fosse morto pelos soldados de Faraó. Ou seja, a providência divina apareceu pela primeira vez na vida de Moisés em um banho no rio. Olha só, quando a filha do Faraó o encontrou, essa história está lá em Êxodo, viu? Capítulo 2, versículo 1 ao 6. Ou seja, a irmã de Moisés, que o vigiava de longe, se aproximou e indicou uma pessoa para cuidar de Moisés. Ela indicou a própria mãe, né? Ela o criou até que ele estivesse de idade ideal para a filha de Faraó o levar para morar no palácio. Uma criança que até então era condenada à morte, agora recebia ali a bênção de ser criada em segurança por sua própria mãe, para então ser entregue para ser criado e educado em um palácio, meu irmão. Moisés, ele foi treinado para a liderança lá no Egito. Ali ele recebeu as habilidades e competências que seriam necessárias para ele desempenhar o seu chamado. Lá, meu irmão, ele aprendeu os princípios de gestão, de liderança, que precisaria usar durante toda a sua jornada naquele deserto, né? Aí, meu irmão, e toda essa jornada foram 3 períodos. Vamos lá aos 3 períodos. A vida de Moisés, para ser mais bem compreendida, pode ser dividida em 3 períodos. Ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Mídia e 40 anos conduzindo o povo de Israel no deserto. No momento mais crítico do primeiro período da sua vida, quando Moisés já entendia a condição de escravidão e sofrimento em que o seu povo vivia, ao ver ali o egípcio batendo em um dos seus irmãos hebreus, Moisés não conteve ali e acabou matando o egípcio. Após cometer aquele assassinato, ele escondeu o corpo do egípcio na areia do deserto. Porém, logo descobriram que seu pecado não estava em oculto, mas que havia sido revelado inclusive ao faraó, que havia expedido ali um mandato de prisão com pena de morte para Moisés. Meu irmão, minha irmã, Moisés havia cometido um crime imperdoável ao matar aquele egípcio, poupando assim a vida do hebreu. Provavelmente isso aumentou ali a desconfiança do palácio devido, meu irmão, à sua origem. Mas até mesmo nesse momento lamentável da sua história, na história de Moisés, podemos ver ali a providência divina, o conduzindo ali para a segunda fase da sua vida, livrando desse modo da mão, sabe? Do faraó. Porque, meu irmão, se ele cai na mão do faraó, ele seria morto, com certeza, né? Mas Moisés, meu irmão, fugiu do Egito e foi viver em Mídia,
onde constituiu família. Ali ele passou 40 anos naquele lugar vivendo uma vida simples, bem diferente daquela vida que ele havia experimentado lá no palácio. Ali ele se casou com uma menina muito humilde, filha de um sacerdote, né? Mas eu quero dizer algo a você, meu irmão. Muitas vezes Deus faz isso conosco também, sabia? Ele nos leva a uma situação em que precisamos desenvolver novas habilidades, novas conquistas, coisas novas, sabe, meu irmão? Reaprender a nos reorganizar, na verdade, né? É interessante, meu irmão, notar que essa sua fase da vida serviu para conhecer uma realidade totalmente diferente daquela, sabe? Daquela realidade em que você foi criado. Muitas vezes, meu irmão, Deus faz isso conosco também, sabia? Ele nos leva à situação em que precisamos desenvolver novas habilidades, conquistas, coisas novas, reaprender ali a nos reorganizar. Ele quebra todo o nosso passado para fazer uma separação entre a vida que vivimos e tudo o que agora Ele preparou para nós. Olha, meu irmão, minha irmã, Moisés perdeu toda a grandeza que tinha no Egito e foi viver uma vida humilde. Adaptou-se a pastorear rebanho, cuidar de plantações, absorver ali cultura local. Olha, meu irmão, é muito interessante notar que Deus não errou ao escolher Moisés. Mesmo ele estando ali na posição em que ele se encontrava, em Mídia, humanamente, poderíamos pensar que ele, estando ali no Egito, na posição de um príncipe, seria mais fácil para ele cumprir o chamado de Deus, mas não é assim que funciona não, meu irmão. Os planos do Senhor funcionam diferente, não é assim não. Deus irá lhe usar independentemente do momento e contexto que você esteja vivendo, desde que você aceite o chamado que Ele tem para você e você venha obedecer esse chamado. O chamado, ele procede ali à posição, ele procede à posição que você estiver. Por isso, meu irmão, esteja no lugar que o Senhor lhe chamou para estar. Pois é ali que ele lhe alcançará e ele vai colocar uma unção que mudará, meu irmão, a sua vida. Glória a Deus. Isso aí, meu irmão, a gente passa a enxergar, a gente passa a ver o invisível de Deus acontecer em nossas vidas. O livro de Hebreus, ele traz ali uma perspectiva muito interessante dessa saída de Moisés para Mídia. Ao ler apenas o texto do livro de Êxodo, podemos pensar que Moisés, ele foi ali triste para Mídia, sem fé, sem perspectiva alguma. Contudo, meu irmão, o texto de Hebreus, ele amplia tal cenário. Porque o autor diz que ele foi com fé e buscando a Deus. Ele buscou o Senhor até ele ser encontrado ali e até ele ser transformado, meu irmão, por Deus. Veja só o que diz Hebreus 11, capítulo 23, vamos até o 27, que diz bem assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que as crianças eram formosas, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir ali prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou ali o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava ali, meu irmão, o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem aqui vê aquele que é invisível. Ou seja, meu irmão, Moisés, ele abandonou o Egito porque aquilo não mais preenchia o vazio da sua alma. Provavelmente ele já havia ali entendido a sua posição como hebreu, mas não conseguiu enxergar o que poderia fazer. Afinal, o seu alcance era limitado. Ele precisava de algo diferente, por isso renunciou à sua posição no Egito, porque ele contemplava ali um galardão, uma recompensa que não era mais natural. Sabe? E é muito importante você sempre, meu irmão, perguntar o que move o seu coração. Se pergunte a você mesmo. Fala assim: vem cá, Carlos, servo de Cristo, o que move o meu coração? O que tira lágrimas dos seus olhos? O seu chamado é aquilo que incendeia a sua alma? É o que lhe dá força para passar os momentos de dor e solidão?
Meu irmão, Moisés, ele entendeu que o Egito não era mais lugar. Deus foi trabalhando na vida dele, desconstruindo tudo, e o que não tinha mais sentido, né? Ele foi desconstruir tudo. Esse tempo de transição, das etapas e buscas intensivas ali do Senhor, tem a característica, meu irmão, de lançar fora tudo o que não tem mais valor, e de encher ali a pessoa de unção e da missão para a qual ele foi chamado. Meu irmão, eu quero dizer algo a você. Vê só, presta muita atenção. É muito importante você sempre se perguntar o que move o seu coração, o que tira lágrimas dos seus olhos. Se pergunte, meu irmão, em tempos se pergunte. O que move o seu coração, o que tira lágrimas dos seus olhos? Olha, Moisés abandonou o Egito e não ficou amedrontado com a cólera do rei, não, meu irmão. Ele permaneceu firme, como que vê o invisível. É interessante porque apenas no livro de Hebreus vemos essa panorama geral de que Moisés já tinha uma visão de quem era Deus. Ele já tinha ali um certo relacionamento com Deus, mesmo que distante. E foi exatamente isso, meu irmão, que fortaleceu Moisés para se afastar do Egito. Somente quando, meu irmão, temos esse conhecimento de quem Deus é em nossa vida, é que temos forças para enfrentar as adversidades e o desconhecido. Moisés tinha uma chama de fé em seu interior que o fortaleceu e a deixou tudo para trás, e ele recomeçou ali em Mídia. Isso faz toda a diferença, porque quando você está debaixo da bênção de Deus, meu irmão, olha, eu vou te falar uma coisa, você não perde nada, viu? Porque você é promovido, você é lançado para mais perto do seu propósito. Eu costumo dizer, meu irmão, que o povo de Deus nunca é demitido, mas é promovido sempre. Essa promoção significa forjar a nossa pessoa, uma nova habilidade que lhe possibilitará ganhar muito mais do que ganha anteriormente. Então, meu irmão, isso aí é forjando você a uma liderança, sabe? Você está te forjando para uma liderança, porque vê só, a liderança de Moisés seria tão importante que Deus precisou prepará-lo para um longo período. Isso é interessante para nós fazer e lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, meu irmão. Moisés podia até imaginar que perto de completar ali os 80 anos não havia mais nada de relevante que ele poderia fazer, que sua principal contribuição seria apenas formar a sua próxima geração, ponto. Passaram ali 39 anos e 11 meses para que Deus pudesse se revelar a Moisés. Em nosso pensamento humano, seria mais lógico Deus ter se revelado antes dos 20 anos, né? Porque, por exemplo, parece até que o Senhor perdeu tempo ao deixar Moisés cuidando da sua vida natural. Porém, meu irmão, com certeza havia muita coisas que ele precisava acertar consigo mesmo, sabe? Na verdade, a Bíblia ela não se preocupa em relatar o cotidiano natural de suas personagens, não. Nem mesmo a vida de Jesus antes de iniciar o seu ministério. Não, é relatada em detalhes, né? A vida de Jesus, nem mesmo a vida de Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ela não foi relatada em detalhes não, meu irmão. Então, a Bíblia não se preocupa com isso aí. Mas, por mais importante que o nosso emocional influencie nosso propósito, a Bíblia prefere dar ênfase àquilo que tem a ver com o relacionamento entre Deus e o ser humano, que é o ponto crucial de qualquer história. O tempo em que ali a pessoa passou longe, sabe, do propósito e trivial, mas o momento e a forma como Deus fala com ele é importantíssimo, pois é a partir desse momento, meu irmão, que a pessoa recebe direção para a sua vida. Por isso, não se preocupe se você ainda não conseguiu construir uma grande história pessoal de sucesso, meu irmão. Não se preocupe, porque a sua história, seu conhecimento, sua bagagem são muito importantes, mas o poder de Deus na sua vida é fundamental. Quer ver só uma coisa? Abre sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. Vamos meditar lá do versículo 1 ao 5, que diz bem assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era ali sacerdote de Mídia. Um dia levou ali o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe,
o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía ali no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, não é verdade? Pensou Moisés, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha só, meu irmão, Moisés teve uma atenção despertada por aquele fenômeno físico da sarça. Lembre-se de que fazia mais de 39 anos que Moisés havia saído da sua terra e provavelmente nem se lembrava mais dela. Da sua antiga família não se lembravam, e dos costumes, pois já havia ali acostumado ali, né? Ou culturado, melhor dizendo, a nova terra. Esse tempo distante provavelmente foi capaz de limpar a mente de Moisés por completo. Às vezes, meu irmão, parece que Deus nos coloca em situações em que ficamos separados, purificando ali a mente e a visão, tirando toda aquela expectativa humana que construímos fora do propósito de Deus. É nesse cenário, meu irmão, emocional, que eu imagino que Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Isso aí, Deus estava preparando o ambiente. Vai só, preparando o ambiente. Para quê? Para entender por que se passou tanto tempo até Deus falar com Moisés em Mídian. Então, meu irmão, e para entender, né, esse tempo aí, é preciso nós lermos o último versículo lá do capítulo 2 de Êxodo, que lá em Êxodo 2, capítulo 23 ao 25, que diz bem assim, ó: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então, meu irmão, olha só, não era apenas Moisés que estava sendo preparado. Deus estava preparando também o seu povo lá no Egito. Muitas vezes, meu irmão, você já está pronto, estou preparado, mas as pessoas ou o ambiente ainda não estão preparados para receber sua ajuda, a sua interação. Talvez as pessoas ainda não estejam ali prontas para lhe receber como resposta de Deus na vida delas, né? Na verdade. Por quê? Porque Deus age, meu irmão, quando a sociedade está pronta para receber sua intervenção. A Bíblia relata que o povo de Israel já estava sofrendo há muitos anos. Mas é preciso entender, meu irmão, que o sofrimento por si só não prepara as pessoas. Porque esse tipo de sofrimento precisa gerar um clamor genuíno ao Senhor para que haja resposta. Muita gente ainda não recebeu resposta de Deus porque está reclamando ou apenas pedindo, em vez de continuar ali clamando a Ele. Olha, se o sofrimento que você está passando não gerar súplica em seu coração, meu irmão, não haverá resposta. Não haverá resposta. Olha, e guarda isso. Não era apenas Moisés que estava sendo preparado. Deus estava preparando também o seu povo do Egito. Então, meu irmão, é uma preparação. É uma preparação. Muita gente acha que está sofrendo e é o suficiente para que os céus se abram. O seu sofrimento tem valor para Deus. Sim, pois Ele muitas vezes lhe purifica e te fortalece sua fé. Porém, a chave para abrir ali o céu não está no sofrimento, mas na sua reação a Ele. Meu irmão, minha irmã, quando esse sofrimento gera ali a orações e lágrimas, aí sim, aí o céu se abre. O céu se abre. Eu conheço muita gente que se estagnou e não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque parou na fase do sofrimento e na autocomiseração, falando assim, pronto. Muitos até se fecharam ali ainda muito mais e se abandonaram a fé. Por isso, se você está sofrendo, meu irmão, está desesperado, então eu vou dizer para você assim, ó, ore, clame, porque o Senhor olha para o seu sofrimento quando ele se transforma em súplicas e orações. Então, meu irmão, faça o seu sofrimento virar súplicas e orações. Aí então você vai ver a intervenção divina na sua vida. Se você quer que Deus intervenha na sua crise, ficar perplexo e revoltado não é a solução não, meu irmão. Pois isso somente lhe afasta da presença de Deus.
A solução é você se entregar totalmente ao Senhor. Ficar paranoico também não resolve. Pronto. Por isso, não gaste tanto tempo vendo notícias que roubaram a sua paz, a esperança, mas invista, meu irmão, invista seu tempo em construir intimidade com Deus. No primeiro momento, meu irmão, vê só, no primeiro momento de pandemia, há esses tempos atrás aí, a primeira coisa que fizemos como igreja foi municiar nosso povo com a palavra de Deus, né? Colocar aí o programa de cadeias de rádio, TV, mídias sociais, levando aí uma palavra de fé e esperança para aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, né? Direcionados ali como os líderes para investir tempo no aconselhamento online, reforçando ali a presença de forma virtual para que as pessoas não se sentissem sozinhas, desesperadas durante o momento mais agudo da crise. Enquanto o mídia, meu irmão, estava tentando ali ganhar mais audiência, lucrar com as piores cenas produzidas por essa bendita, né, pandemia, nós como igreja não paramos em nenhum momento de estender ali as mãos e dar conselhos e direções para quem estava sedento. Não, meu irmão. Desde o início entendemos que o sofrimento não iria resolver nada, pois apenas o clamor ao Senhor poderia gerar ali intervenção dele a nosso favor. Por isso, lhe aconselho, abra sua boca e clame ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele fará uma intervenção na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças e em qualquer área, meu irmão, que você colocar diante do altar do Senhor. O episódio de Moisés com a sarça ardente é bem interessante, porque a sarça, ela representa duas coisas. Ela põe fim à quarentena de Moisés em Mídian e o leva à conversão. Então Moisés muda seu coração, muda sua vida e encontra uma missão maior que Deus lhe dá. Três coisas acontecem na vida de Moisés quando ele tem um encontro. Vê só, acontece o chamado, acontece a revelação e acontece nova autoridade na vida de Moisés. Pessoal, o chamado. Quando Deus diz para Moisés tirar ali as sandálias dos pés, né? Porque o Moisés estava em lugar santo, né? Há uma ruptura com as crenças antigas que ele tinha aprendido. Moisés foi criado, meu irmão, como príncipe, educado com a concepção de que o lugar sagrado era o palácio onde o faraó vivia, pois os egípcios tinham seus faraós ali como deuses. Deus despertou em Moisés uma nova mentalidade em que ele precisava ali despertar da sua antiga crença. Deus disse a Moisés assim, eu tenho visto, eu tenho escutado, eu sei, tá lá em Êxodo 3:6, tá bom? Foram esses três fatores aí que despertaram aí a intervenção divina. O verso, ele é interessantíssimo, meu irmão, porque Deus diz a Moisés, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto que os egípcios os oprimiam. Êxodo 3:9. Essa expressão não era, meu irmão, algo recente, mas vinha ali já acontecendo por várias gerações. Porém, só naquele momento o Senhor tinha ouvido, porque só naquele momento o povo tinha clamado a Ele. Você precisa entender, meu irmão, que o sofrimento não gera quebrantamento e súplicas ao Senhor automaticamente, não. Há pessoas que conseguem conviver bem com o sofrimento sem que isso gere quebrantamento ao pés do Senhor. O povo estava sofrendo, mas não clamava a Deus, e por isso não recebeu o socorro. Há muitas pessoas nesse exato momento aí, meu irmão, que estão sem orar, sem clamar, sem fazer uma campanha de jejum e de oração, e muitas vezes sem até mesmo ir ao culto, mas permanecem em silêncio diante de Deus. Olha, lá em Êxodo 3, capítulo 10, Moisés recebe a sua missão. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, aos israelitas. Meu irmão, no final de 40 da quarentena ali de Moisés, ele recebeu o seu chamado e a partir daí passa a ter um propósito de vida. Depois disso, ele ficou pronto para ter ali a revelação de Deus, que é o segundo ponto. Então, meu irmão, esse é o segundo ponto, que é a revelação.
A revelação. Revelação é tirar ali o véu, é descobrir ali alguma coisa que estava oculta aos olhos de Deus. Deus tirou ali o véu dos olhos de Moisés e ele compreendeu que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era um Deus real e não apenas uma história de seus antepassados. Meu irmão, Deus tem muitos nomes em hebraico, mas aqui, para Moisés, ele se apresenta como Jeová, Jeová Jireh. O povo judeu respeita tanto essa palavra que eles não falam o nome Jireh, não, mas usa a palavra Hashbem, que significa o nome. Abraão não conhecia Deus desta maneira, como Jeová. Eu sou o que sou. E isso foi apenas a partir do Moisés, né? Ou seja, meu irmão, esta é a expressão primeiramente atemporal, né? Eu sou o que você precisa que eu seja e ponto. Eu sou, eu fui, eu sou, eu serei para sempre. Segundo o significado que ele é tudo o que o universo precisa e o motivo para que o universo exista. Meu irmão, minha irmã, Moisés tem revelações do que Deus é tudo. Deus é o universo inteiro e ele quem forma ali o universo. Então, ele sai daquele encontro com o seu povo, ele sai ali daquele encontro ali com um novo conceito, não apenas para si mesmo, mas para todo o povo de Deus. Então, meu irmão, essa revelação levou ali Moisés à transcendência, a uma dimensão sobrenatural, em que a vida não era mais apenas comida e bebida, luta e sobrevivência. Ele havia descoberto ali Deus, que estava ali escondido. Eu sou o que sou. É Deus escondido por todas as partes do universo. É por isso que, mesmo quando a medicina diz não, a ciência diz é impossível, a intervenção divina mostra que é possível, que é real e que para você e para mim é real sim. Moisés foi, meu irmão, encontrado por Deus, recebeu a revelação da sua presença e junto com isso, uma nova compreensão do mundo. A partir daí aconteceu a terceira coisa importante com Moisés. Moisés se revestiu de uma nova autoridade. Então, meu irmão, você tem que se revestir de uma nova autoridade. Você quer conquistar? Você quer ver o poder da providência de Deus acontecer na sua vida, meu irmão? Então você tem que passar a se revestir com a nova autoridade. Sabe por quê? Porque Deus dá a Moisés autoridade sobre duas coisas. Moisés estava usando ali um cajado que no chão tornou-se uma serpente, mas a sua mão abriu o mar. A autoridade de Deus na sua vida, meu irmão, abre qualquer situação. Mas se você a desprezar, aí ele se tornará como serpente, que pode se voltar contra a sua vida, pois você estará desprotegido contra a força do mal. A mão simboliza ali, meu irmão, o agir e o construir. Quando ela é controlada pelo coração humano, produz coisas que não prestam, como lepra, né? Você não pode ser dirigido, meu irmão, pelo seu coração, mas sim pela palavra de Deus, pela vontade da mente do Senhor. Quando você permitir que o seu coração guie ali suas ações, você sofrerá algo semelhante a uma lepra espiritual. Ali, meu irmão, Deus estava dando ali autoridade a Moisés. Se você segura ali o seu cajado, irá abrir ali um mar e as circunstâncias irá trazer juízos, sinais e prodígios. Porém, se o jogar no chão, se desprezar ali sua autoridade, isso será o seu fim. Se você seguir o seu coração carnal e a sua mão fizer coisa do coração humano, meu irmão, será algo horroroso. Mas se você obedecer a palavra de Deus, será vida e abundância. Meu irmão, Moisés recebeu ali uma nova autoridade, e isso é o que Deus quer fazer com você, comigo, com nós, nesses tempos de crise, meu irmão. Olha, ele parou por 40 anos, saiu da correria e da loucura do Egito ali, nessa quarentena, né? Porque o povo viu aí muita gente mais ocupada do que antes, em vez de parar e atender os sinais
de tirar ali um tempo para escutar, crescer, cuidar da família e buscar Deus, eles mergulharam em uma série de atividades, né? Então, meu irmão, nós temos que mudar de estação. Temos que mudar de estação. Entenda só, que todas as vezes que o Senhor muda uma estação em sua vida, você precisa compreender os sinais do momento. Você precisa entender os sinais do momento, meu irmão. E ao entendê-lo, você precisa aprender as lições, né? Deus, ele precisou ali mudar a vida de Moisés, fazendo perder ali toda a sua perspectiva construída lá no Egito, para enfim alcançá-lo e entregá-lo a ele uma missão e discernimento do universo, de um Deus escondido e autoridade espiritual. Meu irmão, minha irmã, Moisés, nessa fase da vida, antes de ser encontrado ali pelo Senhor, provavelmente confiava em poucas coisas. Uma delas possivelmente era a força do seu braço, né? Ele foi ali criado e ele foi treinado ali no palácio, onde as pessoas acreditavam apenas em suas próprias habilidades e em suas armas. Porém, ele foi despertado para o sobrenatural. Meu irmão, todas as vezes que o Senhor muda uma estação em sua vida, você precisa compreender os sinais do momento. E ao entendê-lo, precisa aprender as lições, meu irmão. Amém? Precisa aprender as lições. Né? Nós estamos aqui já na nossa terceira campanha. E essa campanha, nós fala de plenitude, né? Nós fala de providência, né? Então temos que aprender essas lições. Sabe por quê, meu irmão? Deus usou todo o período ali de Moisés, o que Moisés passou ali em Mídian, para operar uma mudança radical em tudo o que ele havia aprendido lá no Egito. Moisés precisava lançar fora a cultura e os hábitos aprendidos em sua terra de nascimento, para só então, meu irmão, ele receber um novo valor, novos valores e nova mentalidade, né, que Deus lhe ensinaria. Em tempos de quarentena, meu irmão, busca aprender, se corrigir, se reconstruir, receber orientações de Deus para novos rumos e novas expectativas do futuro. Foi o clamor do povo que chamou a atenção do Senhor. Então, ele apareceu a Moisés e redirecionou ali sua vida, dando-lhe uma nova missão, uma nova autoridade, um novo poder. Meu irmão, minha irmã, Deus usa Moisés por meio de 10 pragas. E liberta ali o povo do Egito. Quando eles vão embora, parece que tudo deu certo, que a partir de então teria vitória somente. É uma beleza. Contudo, meu irmão, é importante entendermos que essa nova vida não é promessa de felicidade eterna e restrita, sem nenhum tipo de desafios ou adversidade, não, meu irmão. Foi devido a essas adversidades que Moisés foi levado à sua segunda quarentena, 40 dias e 40 noites no monte. Foi ali que ele recebeu ali as estátuas da aliança com Deus. Ele restaurou ali a sua aliança. Então, meu irmão, você tem que restaurar a sua aliança com Deus. É esse o segundo momento de quarentena, de reclusão, né? De olhar ali para dentro de si mesmo e para Deus. É que Moisés sela ali a aliança com o Senhor. Na sua primeira quarentena, a mais longa de 40 anos, Deus preparou ali e tratou o caráter de Moisés. Agora, meu irmão, Deus o leva a um novo patamar de relacionamento. Antes, ele conheceu ali o Deus de seus pais. Agora, ele firma a aliança com o próprio Senhor. Que, se no primeiro momento, meu irmão, Deus estava ali falando, né, e direcionando ali a vida pessoal de Moisés. Agora o plano é mais amplo. O negócio expandiu agora, meu irmão. Por meio de Moisés, o Senhor está selando uma aliança com todo o povo hebreu. Olha só, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 ao 11, diz assim: subindo ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com os dedos de Deus, e nelas estavam ali todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando ali reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu 2 tábuas de pedra e a tábua da aliança. Meu irmão,
O erro de muitas pessoas é que nos momentos críticos da vida, elas se afastam de Deus e quebram ali as alianças, sabe? Você tem uma aliança com Deus, então você não deve jamais se afastar e quebrar essa aliança, meu irmão. Como é que você vai ver o poder da providência de Deus em sua vida se você vai e me quebra a aliança com Deus? Fala aí pra mim, como é que você consegue, né? Moisés, meu irmão, é separado por 40 dias para que pudesse crescer, mas crescer assim em intimidade com o Senhor. Precisamos reaprender esse princípio de dedicar, meu irmão, tempo à presença de Deus. Muitas vezes, meu irmão, as pessoas chegam atrasadas ao culto e saem apressadas deles. Também se esquecem de dedicar-lhe tempo em oração, à leitura da palavra. Ora, sem relacionamento não há intimidade. Use o seu tempo, meu irmão, com sabedoria para cultivar um relacionamento com Deus. Moisés desce ali do monte com as tábuas da aliança nas mãos e vê ali o povo. Ei, o povo fez um bezerro, meu irmão, de ouro, como objeto de adoração. Vai vendo o que o povo apronta, né? Ele fica indignado com aquela situação e quebra as tábuas. Então ele precisava voltar novamente ao monte e ficar ali mais 40 dias para escrever novas tábuas e interceder pelo povo e por Arão. Moisés tinha estrutura espiritual para interceder e lutar com Deus em oração. O erro, meu irmão, de muitas pessoas é que nos momentos críticos da vida, elas se afastam de Deus e quebram ali suas alianças. Elas precisam entender, meu irmão, que é nesse momento que precisamos de forças interior para se manterem firmes em sua aliança com Deus. Moisés rompeu ali as tábuas que simbolizavam ali a aliança, não apenas com ele, mas com todo aquele povo. Porém, ele teve força para voltar e restaurar a aliança com o Senhor. Se você está nessa circunstância de, de ter abandonado os caminhos do Senhor, de ter falhado em sua aliança com Deus, meu irmão, volte-se para Ele agora mesmo. Faça como Moisés, volte à sua aliança com o Pai Celestial. Em sua ira contra o povo, ele quebrou as tábuas da aliança, mas ele mesmo o reconstruiu. As primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, porém a segunda foram talhadas por Moisés. Então, meu irmão, você tem que firmar, você tem que se afirmar no Senhor. Então, meu irmão, se afirme no Senhor. Sabe por quê? Você não tem outra oportunidade, né? Você não tem outro caminho, o caminho é só o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Quando você estiver ali firmado no Senhor, você vai ter forças para conquistar novos lugares, conhecer novas realidades, fazer novas amizades, ter sucesso em novos projetos, receber recompensas espirituais inimagináveis. Olha, meu irmão, Deus está quebrando a nossa sociedade. É tempo de você se purificar, se tornar uma pessoa melhor, rever ali seus valores e rever seus conceitos. É tempo de reconstruir a sua vida. Foi isso que Deus fez com Moisés, né? O texto de Hebreus diz que ele saiu do Egito firme, com a segurança de quem vê o invisível, né? Deus, meu irmão, usa períodos de crises para nos levar a novas realidades e circunstâncias. Eu creio, meu irmão, que Ele está reconstruindo uma nova aliança em sua vida. E Ele vai lhe fortalecer, meu irmão. Ele vai fortalecendo assim para enxergar ali o invisível. Ele não quer que você fique perdido, nem confuso. Ele não quer que ele vê afundando ou sucumbindo diante das crises. Antes, meu irmão, que lhe ver crendo e declarando o poder do nome de Jesus sobre sua vida e a vitória sobre todas as circunstâncias. Amém? Então, meu irmão, Deus usa períodos de crise para nos levar às novas realidades e circunstâncias. Meu irmão, essa foi o nosso terceiro tema: a providência de Deus na vida de Moisés. E a providência da vida, meu irmão, de Deus na vida de Moisés é o poder da providência de Deus em sua vida. Então toma posse, meu irmão, toma posse, tá bom? E nunca esqueça, Deus usa períodos de crise para nos levar à nova realidade, meu irmão. A nova realidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão,
Vamos lá. Coloca a mão no seu coração aí. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é a honra, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a todos. Olha, não esqueça, meu irmão, de compartilhar. Compartilhe. Amém? Não esqueça, meu irmão, de deixar o like no vídeo. E você que ainda não me segue nos canais, me segue aí, meu irmão. Vai lá, se inscreve no canal, tá bom? Deixa ali, aciona ali o sininho de notificação, deixa um comentário. Se você quiser oração, fique à vontade, peça a sua oração, tá bom? Olha, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.